Tá gravando? Tá gravando? Oh yeah! Bom, primeiro eu vou comentar o vídeo de desafio do episódio 2, de fazer a mesa usando aquelas ferramentas. Primeiro assim, gostei da movimentação da câmera, da visualização, controle da viewport. Show de bola! Gostei da noção dos eixos, mover no eixo X, mover no eixo Y, mover em Z. Ó, show de bola! O que mais que eu gostei? Gostei da utilização dos comandos, Ctrl A para criar, Shift D para copiar, né? Então, assim, olha, realmente um desempenho formidável. Gostei. A intenção não era fazer a mesa mais linda do mundo, era usar as ferramentas que eu ensinei. Eu senti que pegou um pouquinho em algumas coisas, então no próximo exercício, na aula de hoje, eu vou passar bastante por esses pontos que eu vi que talvez tenha faltado aprofundar. Beleza? E vamos que vamos. Abrir o Blender. Nossa serinha básica aqui. Né? Deixa eu habilitar o meu Shotcut. Esquerda. A esquerda. Vamos ver se a áudio está... Será que o áudio tá bom? A gente tem a nossa cena inicial. A gente vai criar aqui um plano como piso e 3 esferas para a gente começar a trabalhar alguns materiais básicos, né? Vou apagar aqui esse cubo, Shift A, plano. Eu vou dar para esse plano aqui no item, vou dar para ele 30 por 30 metros. Ó, eu digitei o 30 aqui em cima, vou digitar outro valor, vou digitar o 50, por exemplo, 50. Com o Tab, eu mudo para informação abaixo. Então, Tab dentro, antes de apertar Enter, né? Ó, aperto 50. Se eu não apertar Enter e apertar Tab, ele vai mudar para informação abaixo. Se eu quero alterar, eu altero. Se eu quero finalizar, aperto Enter. Tá? Então, ficou com 50 por 50, beleza? Outra coisa que eu vou fazer, vou inserir as minhas bolas. Shift A é Circle. Não, Circle é para criar o quê? Vou até clicar aqui. Ó. Ele vai criar um bambolê ali, vai criar um círculo. E a gente precisa, na verdade, vou deletar, Shift A. A gente precisa de uma esfera. Vamos usar essa aqui, ó, UV esfera, beleza? Então ela está enterrada ali metade no piso, porque o pivô dela está bem no meio, no centro da esfera, né? Se a gente quer colocar essa esfera alinhado aqui com o piso, né? Como se ela estivesse no piso, né? Seleciona a esfera. Ó, uma das coisas que eu senti falta no exercício foi a utilização do gizmo, que eu vi que tinha hora que queria mexer e aí me movia ali com o mouse usando o G, e aí movia demais e tal. Uma forma de ter um controle maior sobre a movimentação ali, né? Se tu não quer dar um valor, é selecionar aqui, ó, à esquerda, a ferramenta de movimentação. Você vem com o mouse em cima do eixo, tu vai ver que ele vai mudar de cor ali, ele faz um brilho ali, sei lá. Na hora que está em cima eu clico, seguro e arrastando eu vou ter a movimentação através do gizmo. Ó, ficou um pouquinho dentro, no momento eu vou subir um pouquinho. Só que assim, fica muito difícil de a gente visualizar essa diferença, ainda mais que não tem a sombra. Como não tem a sombra, a gente não tem essa noção de proximidade, né? Fica difícil de saber o que está enterrado e o que não está. Uma coisa que eu senti bastante falta foi a utilização das vistas ortogonais, que são aquelas vistas vista lateral, vista do eixo topo, do eixo Z. Então aqui eu vou alterar para o eixo Y, que é uma vista lateral. Vou habilitar aqui o wireframe. Ó. Então eu estou vendo aqui, vista lateral. Aqui esse vermelho é o ponto, é o eixo X, né? E é o ponto 0 em Z, certo? Daqui para baixo os valores em Z são negativos e daqui para cima positivo. Se eu quero alinhar uma coisa ao piso, por exemplo, numa vista lateral, ó, se eu quero, só abrindo um parênteses aqui, se eu quero ajustar minha câmera para cima, eu tenho que usar o Pan. O Pan é clicar na bola, no scroll do mouse, clicar e junto dele clicar o Shift e a bolinha, ó, para fazer o Pan, que é essa mãozinha aqui, ó. Se eu clicar em cima da mãozinha e mexer o meu mouse, ele vai fazer a mesma coisa. Então, se por acaso você estiver perdido e não lembrar do bendito atalho aqui, do Shift pressionado junto com a bola, vem aqui, ó. Beleza? Então, ajustei a minha tela aqui, estou vendo a minha esfera e vou ajustar ali ao eixo X, ó. Beleza? Essa é uma forma de alinhar. Como eu disse antes, ó, eu estava numa vista lateral, Y, apertei a bola do mouse, rotacionei e ele volta para a minha vista perspectiva. Então,
Depois que eu alinhei ela, eu vou duplicar elas. Shift D, X, vamos ver. Existe um comando que ele repete a tua última ação, que é o Ctrl R. Opa! Shift R. Tchum, 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 tchum. Shift R ele vai copiando, ó. É tudo igualzinho. Vou dar um Ctrl Z até ficar 3, que são as 3 que eu preciso. Beleza? Vou selecionar as 3 aqui e vou centralizar aqui. Mais ou menos, porque eu não preciso disso exato. Beleza, estou com os 3 selecionados. O Alt A tira a seleção de todos os objetos. Vou selecionar esse primeiro e aqui em Objeto, eu vou vir aqui em Shade Smooth. Ó. Isso pode ser feito também aqui na tela. Eu selecionei, botão direito, mais fácil, né? Ó, primeira opção, Shade Smooth. Aí ficou redondinho, bonitinho, tá vendo? Vou fazer isso com os outros. Isso não deixa o teu arquivo, a tua visualização mais pesada, não. Pelo menos não significativamente. Ele, na verdade, só suaviza as faces, ele não aumenta o número de divisões, né? Ó, eu vou colocar no wireframe aqui pra gente visualizar. Ó, ele continua com o mesmo número de divisões, tá? Então a gente vem aqui, seleciona, botão direito, Shade Smooth, e suaviza. Beleza? Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai selecionar a nossa câmera aqui. Por default, ela, né, já de início, ela vem com esse ângulo, com essa posição aqui, né? Esse ângulo aqui, eu vou zerar ele, então, aqui no item, se ele não estiver aberto, ele pode ser aberto clicando no item ou com a tecla N. Ó. Abriu, tecla N. Então, estou com a câmera selecionada, venho em Rotate, vou zerar os valores, 0 em X, 0 em Z, tá? Ó, lembrando que a parte de cima da câmera está indicando com essa seta aqui para cima, né? Então, se eu quiser deixar agora rotacionar ela para frente, ó, vou usar o Rotate aqui, ó, eu vou rotacionar ela para cá, né? Para a parte de cima ficar ali, e não assim, que ela vai ficar com a imagem de cabeça para baixo, tá? Sempre que eu, ó, vou retornar a ação, Ctrl Z. Eu quero, a câmera está apontando para baixo, eu quero que aponte lá para a direção das bolas. Então eu clico aqui no eixo X, né, para ele rotacionar para lá. Ó, cliquei e segurei. Só que assim, ele não, eu quero deixar exatamente 90 graus, eu quero que fique paralelo ao chão, né? E como é que eu faço isso? Ou eu coloco o valor aqui, 90, ó, ou vou zerar aqui só para a gente ver, ou eu venho aqui, ó, acendeu o eixo, eu clico, seguro e arrasto, ele vai alterar. Quando eu seguro quando eu seguro o Ctrl, ele passa a mudar de 5 em 5 graus o ângulo, né? Você pode observar lá à esquerda, lá em cima, lá que ele está alterando, ó, 20, 25, 35, à esquerda, ó, 45, 60, 80, 90, ó, 90 graus, ó. Ele aparece nessa parte aqui, quer ver? Ó, vou mexer de novo aqui, ó, segurando o Ctrl de 5 em 5 graus. Beleza? Tá nessa posição. O que eu vou fazer agora? Eu quero colocar ela na frente aqui da esfera, ó, bem na frente. Eu senti muito falta disso no exercício. Coloca numa vista topo, vista de cima, ó. Aqui nesse globinho aqui a gente tem uma ferramenta para seleção. Se eu clicar na Z, ele vai olhar de cima, ó. Então eu consigo ver bem agora onde é que está o centro, alinhar isso de uma forma melhor. Outra coisa que é legal da gente fazer, quando usar essas vistas laterais, dependendo do que tu vai fazer, é usar a vista wireframe, que é a primeirinha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, já tem o eixo, ó. Aqui eu já vi que as esferas não estão alinhadas ao eixo Y. Eu já vou selecionar elas, ó, tá vendo aqui, ó? Eu consigo ter uma noção boa porque aqui tem o pivô que me ajuda, ó. Vou selecionar aqui e vou centralizar melhor elas. Vou selecionar a câmera e vou centralizar melhor elas. Beleza, então ela está de frente para as esferas. Agora eu vou colocar numa vista lateral, né? Eu quero ver daqui para cá, ó. Eu estou na vista topo aqui, Z, tá vendo? Ó? Eu vou botar na vista, aqui tem que ser X, ó, para ver lateralmente aqui, ó. Tchum. Tá lá em cima, tá vendo? Ó? O eixo, o 0 em Z tá aqui, o chão tá aqui, vamos dizer assim, né? O piso, eu vou baixar aqui, ó. Baixar até ficar mais ou menos alinhado. E agora eu vou voltar para a vista perspectiva, ó. Lembrando que se tu apertar o 0, ele vai para a vista da câmera. A vista da câmera, ela é exatamente esse quadro que a gente tem aqui, ó, né? O que está mais escuro aqui não vai aparecer no render, né?
O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou afastar um pouquinho mais a câmera para a gente encaixar tudo isso aqui na nossa câmera. Como é que eu faço para afastar? Eu vou vir aqui no local, tá vendo aqui, ó? Local. E aí eu vou alterar, eu sei que é no Y aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o eixo verde. Mas se eu não estiver conseguindo saber, cara, mexe em um. Ah, não é aqui, Ctrl Z, mexe no Y. Simples assim, tá? Ó. Então a gente tem a nossa cena das 3 bolinhas aí. Beleza? Vamos salvar esse arquivo. Cliquei em File, Save. Escolhe o local que tu queres salvar. Vou salvar aqui como episódio 4. Save. E ok. Tá salvo. Beleza? Agora vamos lá. Quando eu fiz esse movimento aqui esse movimento da câmera aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z. Ela precisa estar selecionada, né? Como eu tinha movido ela e eu não tirei a seleção, eu fui lá e fiz isso direto. Mas caso tu esteja editando a cena, selecionou outros objetos, e aí você aperta 0, ó, ela vai para a câmera. Se eu mover alguma coisa aqui, ela vai mover o último objeto que eu selecionei. Para mover a câmera eu vou ter que selecionar ela de novo. Daí eu venho aqui na janelinha aqui, como é que se diz, na moldura, clica e ela vai selecionada. Aí sim vai conseguir trabalhar essa distância. Beleza? Tá. Então vamos lá. Vamos criar alguns materiais básicos aqui e uma iluminação também. Vamos começar pela iluminação. E para falar da iluminação a gente vai ter que começar a conhecer essa lateral aqui, essa aba. Vou explicar rapidinho aqui mais ou menos o que cada abinha dessa aqui faz, tá? Significa ou representa, bom, enfim. A primeira aqui, nem sei na real, nunca usei. A segunda tem a ver com a renderização. O que é renderização? Falei, mas nem expliquei, né? Renderização é quando o computador ele calcula o rebatimento, a iluminação, o rebatimento da iluminação, reflexão, refração do vidro ou da água, do líquido, né? Então ele calcula tudo isso para gerar aquela imagem final que é mais próxima ao real, né? Então cria uma iluminação global, por exemplo, que é uma iluminação de rebatimento, né? Não é uma iluminação direta, né? Por exemplo, se tu tá no sol e aí tu tu olhar para tua sombra, tu enxerga ali o que tem na tua sombra, né? Isso por causa da luz de rebatimento, né? A luz está rebatendo nas coisas e está clareando um pouco aquela área. Porque se fosse só a luz do sol, por exemplo, e não tivesse o rebatimento, onde fosse sombra seria impossível de enxergar, certo? E é mais ou menos isso que o 3D reproduz. Ele cria essa iluminação global, ele cria as iluminações que a gente vai colocar aqui, um ponto de luz, uma iluminação, por exemplo, o sol, ou, por exemplo, a gente vai ter aqui uma opção que é spot, né? Uma iluminação de spot é uma iluminação direcional, né? Consegue apontar para algum lugar e iluminar, como uma lanterna, ou como essas luzes aqui de Croica, né? Vou mostrar aqui com um exemplo. Tá, então aqui a gente, primeiro é o renderizador. O renderizador, a gente vai ver que tem o Eevee e o Cycle que a gente vai trabalhar aqui. Esse aqui é um que eu estou estudando e tá dando muito bug, tá fechando muito programa, por enquanto não... Eu estou pensando em trabalhar direto o Cycle, que é o renderizador que a gente vai trabalhar para arquitetura, né? Ele tem mais qualidade. O Eevee, ele serve mais para, por exemplo, criar um vídeo, alguma coisa nesse sentido que precisa ter uma renderização mais rápida, vamos dizer assim. Só que ele tem menos qualidade, entende? De rebatimento, a flexão às vezes não é 100%, não sei, enfim. Então eu vou deixar no Cycle, beleza? Como é que eu faço para ativar na Viewport aqui uma prévia, né? Uma prévia do render? Tu pode acionar o último botãozinho aqui, ó. Que é essa bolinha que parece ter um vidrinho. Clicou ali, ó. Lembrando que tem aquela luz que está aqui na cena, ó. Eu consigo selecionar aqui, tá? Opa, não, aqui, ó. A luz está aqui na cena. Lembra quando abre a cena, abre com uma câmera, uma geometria, que é o cubo, né? E a luz. Essa é a luz que está iluminando. Então tá, então esse é o tipo de render aqui que a gente escolheu. Aqui em render, ó, aqui em CPU a gente vai mudar para GPU, que é para ele usar a placa de vídeo para renderizar.
e deixar o processador do computador para processar outras coisas, enfim, e tem um desempenho melhor para renderizar, pelo menos na tua placa aí, enfim, quem tem placa de vídeo, né? Aqui em Sample, eu estou usando aqui 128 no render final e 32 na viewport, que seria essa visualização aqui, né? O render, para renderizar, eu tenho que apertar aqui ou vir aqui em render, aqui na linha em cima, e apertar e selecionar render image, ou apertar o F12, que é o atalho. Aí aqui tem a opção na segunda aqui embaixo, que é uma impressorinha, ó. Isso aqui, a gente vai escolher o formato e o tamanho da imagem que a gente vai gerar. A gente pode criar uma imagem, por exemplo, 200% o tamanho, por exemplo, do Full HD, que é 1920 por 1080, né? Que é o tamanho de uma tela Full HD, uma imagem Full HD. Se tu, por exemplo, precisar fazer uma imagem quadrada, tu pode chegar aqui e selecionar 1920. Se tu tá criando, por exemplo, lá um cabeçalho pro teu Facebook, quer criar uma imagem para colocar lá, tu vê lá, eles informam, tem que fazer uma imagem 1420 por 760, sei lá. Tu vem aqui e bota 1420 por 760. Ela vai ter esse aspecto que tá pedindo. E aí tu pode fazer naquele aspecto que o cara tá pedindo, mas pode fazer, por exemplo, uma imagem ainda maior, assim, para ter mais resolução, entende? Então, por exemplo, eu posso botar 200%. Aqui, ó. Pum. Beleza? Isso daqui é isso que precisa saber. E aqui, pula. Depois a gente vê isso. Aqui depois a gente vai ver, é importante. Aqui é o seguinte. Existe um ambiente aqui, tá? E aqui a gente faz isso, a gente cria esse padrão. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, no Surface, background é esse fundo. Aqui a cor dele, por exemplo, eu posso escolher aqui branco, ó. Pum. Loucura, né? Posso escolher aqui vermelho, ó. Uma sala vermelha, sei lá. Então tu cria o ambiente que tu precisa. E pode ser, por exemplo, tu quer fazer, por exemplo, uma casa que está num espaço externo, assim, tu pode colocar, por exemplo, uma imagem que tu vai conhecer aqui, que ela é uma imagem que é 360, ela vai criar esse ambiente que a gente precisa. Então, a princípio, deixa assim, né? Sem cor, né? Escolhendo uma cor aqui. Branco ficou legal, né? Ó, quando a gente abre essas opções de cor aqui no Blender, posso tentar passar uma manha aqui que me ajudou a trabalhar com esse espectro, não sei como é que é o nome disso. Eu uso esse HSV, que ele significa o quê? Ó, esse H, tá vendo esse ponto branco? É a cor que a gente está escolhendo, né? Esse H ele vai fazer com que esse ponto contorne aqui, né, circule esse círculo, né? Então assim, opa, deixa eu deixar aqui, ó. Quando eu movo isso aqui, ele vai fazer isso, ele vai mudar o RUI, né, que é o lance da cor ali, o espectro da cor, né? Não, a cor através do espectro, né? Enfim, então aqui eu posso variar a cor. S é de saturation, que seria a intensidade da cor. Se eu for baixando, esse ponto vai indo para mais próximo ao meio. O meio é branco, né? Então é sem saturação, é sem influência da cor, né? Então se eu quero uma cor mais fraca, eu vou jogando para lá. E o V, ó, o V como é que eu posso dizer, o brilho? Não, sei lá. Branco ou preto, né? V cheio é branco e todo é preto. Esse aqui eu nem segui. Esse aqui não faz nada aqui. Esse aqui que é isso? Não sei se pode ser da camada alfa, talvez. E gerar uma camada alfa. Pode ser influência na camada alfa. Não tenho certeza, tem que conferir isso depois. Mas enfim. Então a gente usa esse método aqui para escolher a cor. Eu vou deixar aqui. Vou deixar branco porque eu quero criar materiais aqui. Interessante que não tem influência de cor. Essa luz aqui, eu vou selecionar a luz. Eu consigo ver, vou pular um pouquinho. Ó. Começo a conseguir ver os parâmetros dela a partir daqui. Ó. Aqui ela vai dar a informação do nome da luz. Se eu chegar aqui e quiser botar o nome disso aqui, ó, luz inicial, sei lá. Enter. O nome dela é luz inicial. Aqui, onde eu tenho a lista de objetos da cena, eu posso procurar como luz inicial. Ela vai estar aqui, ó. Perfeito? Eu posso aqui ocultar ela da cena e habilitar ela.
Desliga e liga. Vê que já muda a sombra aí, tá vendo? Aí eu vou voltar aqui nesse mundo aqui e vou baixar um pouquinho de branco. Não vou deixar branco, não. Vou deixar um pouquinho mais cinza para a influência da luz ser maior. Eu acho que gostei mais da cena assim. Tá. Vou voltar aqui, ó. Aqui então eu começo as características básicas do objeto que está selecionado na cena. Seja ele qual for, uma luz, uma câmera, alguma geometria, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, abaixo aqui do nome eu tenho os transforms, que significa o quê? Aquela posição que a gente tem aqui, ó. Basicamente isso. Ele só não tem aqui a dimensão do objeto, se eu não me engano. Eu não tenho. Perfeito? Então aqui são os valores que a gente encontra aqui, de posição na cena, né? Em relação aos eixos, rotação também em relação aos eixos e a escala. Beleza? A princípio é isso que eu vou mostrar dessa função. Depois, como eu falei, a gente vai avançando, tá? Essa aqui a gente vai adicionar modificadores. Depois a gente vai ver modificadores modificam a geometria, ou são opções de multiplicar, enfim, esse tipo de função. Vamos pular isso aqui. Aqui também sistema de... Depois a gente vai ver que dá para animar, enfim, isso também eu ainda tenho que aprender mais. Mas a gente consegue dar física, cálculos físicos para a cena, por exemplo, fazer a bola cair, ter peso, enfim, esse tipo de coisa. Ser um tecido e a gente conseguir, por exemplo, modelar numa cama, a gente vai fazer isso. Vou pular aqui por enquanto também. Aqui a gente tem a parte importante que são os materiais. Não, tudo é importante, mas material a gente vai ter que sempre trabalhar. Aqui a gente vai ter vazio, é uma janelinha aqui que a gente vai adicionando aqui, ó, no mais slots. Esses slots são slots de material, tipo, por exemplo, então, nesse objeto eu tenho um material, um slot dele lá. Isso não significa que ele está aplicado, tá? Vou apertar mais um, ó. Agora são dois, ó. Aqui no objeto está aplicado sempre o primeiro. Se não tiver nenhum, ele fica com material, sem material, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente tem dois slots. Se eu apertar mais novo, ele vai adicionar mais um slot. O que é slot, Júlio? Cara, é assim, ó. É uma informação que está dentro ali do objeto. Ele tem, por exemplo, material de tijolo, mas não está sendo aplicado em área nenhuma. Tu escolheu as áreas e aplicou outro material, mas ela tem essa informação, vamos dizer assim. Então, o slot a gente vai aplicar geralmente em objetos. Por exemplo, a gente vai... vamos dizer que a gente está trabalhando numa parede de uma casa. A gente vai ter o material ali da parede, o material da pedra, do granite que a gente coloca na janela, assim, né? Então, todos esses materiais vão estar lá dentro. Isso tudo vai ser um objeto só, as paredes ali. E aí aqui dentro do objeto vão ter todos esses materiais, né? Vai ser bem comum isso. Enfim, se eu quiser tirar algum, eu vou no menos, né? Então vamos lá, adicionei o material. Na verdade eu adicionei só o slot, né? Mas não tem material nenhum aplicado. Vai ter material se eu selecionar, clicando aqui, um material da lista. No caso a nossa cena não tem material nenhum, só tem esse material que eu criei agora, né? Que eu acho que é material. Não. Material, acho que tá... Não sei se foi criado. Ah, tá. Quando eu apertei o mais ali, ele criou, acho, né? Não, sinceramente, não sei se esse material já tem ali no início. Enfim, cliquei na lista, só tinha material. Ele selecionou esse. Nos outros não tá. Vou selecionar aqui e tá material. Mudou. Desculpa a confusão. Clicou aqui. Beleza. Então tu vai selecionar um material dessa lista. Ou pode criar um material, né? Por exemplo, antes ali, ó, deixa eu tirar esse material aqui, ó. Quando eu apertei o mais, ele ficou esse material. Eu posso criar um novo aqui, certo? Ó, cliquei em mais, ele criou. Claro que eu poderia, por exemplo, como estava ali, ó, eu criei esse material, eu quero criar outro, eu posso vir aqui, por exemplo, e duplicar esse aqui. Ele vai criar um novo material com base naquele que está ali. Tá? Então aqui vamos dizer que eu vou nomear esse material. Vou colocar como espelho. Certo? Então vamos lá. Nesse material espelho, aqui embaixo eu tenho preview. Eu habilito ele para ver se
as configurações do material como está ficando. No caso da gente estar aqui selecionado render, então esse resultado que ele vai apresentar aqui já está sendo mostrado aqui na minha tela. Mas às vezes a cena pode estar meio pesado aqui, o computador pode estar travando muito, tu pode trabalhar aqui numa forma mais simples aqui na tua tela e ter uma pré-visualização do material aqui mesmo, vai ficar mais leve para o computador. Então a princípio a gente vai fazer isso só para mostrar. Depois eu coloco... não, eu vou ficar lá no render, desculpa. Lá no render. A placa de vídeo aqui minha, ela aguenta, é boa. Mas talvez a placa aí demore um pouquinho mais. Depende da placa que tu tem. Vamos lá. Então tá. A gente botou o nome aqui do material. Aqui a gente vê o preview. A gente pode escolher aqui outras formas dele mostrar esse preview, tá? Com outros... Ó, um pano. É massa aqui. Tá. Eu vou deixar selecionada a esfera, que é a esfera que a gente tem lá, então, perfeito. Primeiro aqui, Surface. Ele tá Principal BSDF. Depois a gente vai ver que tem outros tipos e a gente vai trabalhar com isso mais na frente. Aqui, Base Color. Então, basicamente, a gente pode escolher uma cor para material. Vou mudar aqui, por exemplo, para vermelho. Pum. Olha lá. Lembrando que aqui no HSV a gente pode variar a cor, diminuir a intensidade da cor, escurecer e assim vai, beleza? Então a gente tem um material ali azulzinho bonitinho, beleza? No caso a gente está pensando aqui em criar um espelho, pelo que eu vi até agora, a melhor coisa que a gente tem que fazer é deixar a cor branca, 100% do espelho, para ele refletir o máximo possível. Quanto mais eu escurecer essa cor, menos ele vai refletir, mais escuro vai ficar o vidro. Às vezes é interessante também para não deixar a reflexão exatamente igual à realidade. Eu acho que sempre tem que ter uma diferença até para a pessoa entender que tem um espelho ali, né? Nem que seja um pouco, mas enfim, vamos lá. Cor branca. Aqui a gente vai pular essas configurações e vai começar a ver daqui, ó, Metallic. O que significa esse Metallic? Metallic é a quantidade de imagem. Essa é a explicação que eu estou dando. Não sei se, né? E assim tu vai entender e é assim que eu vou te ensinar. Não sei como é que como é que eles dão aula de Blender, mas a minha forma de ensinar vai ser essa. E o Metallic, ele é a quantidade de imagem que o objeto reflete. Quer ver? Ó, eu vou levantar aqui esse valor, vou botar no máximo. Pum. Olha, ele ficou, parece um metalzão mesmo, né? Refletindo bem a imagem. Só que a gente vê que ele não é uma imagem lisa, né? Não é, ele é meio fosca, né? E o espelho não é fosco, né? A gente já vai chegar nesse polimento aí, nesse liso. Especular. Especular é a quantidade de luz que rebate. Numa superfície como essa aqui, que não é completamente lisa, acho que me aparece bastante aqui o efeito. Não, selecionado. Mas acho que é a quantidade de luz que a superfície reflete, tá? Vamos avançar. Se não entendeu, a gente vai aos poucos criando materiais e vai entendendo, tá? Mas ó, vai testando também. Eu vou deixar no máximo aqui para o espelho. Esse aqui a gente pula, especular tint, mas que não é uma coisa que a gente vai usar muito por enquanto. O Roughness é o que? É a superfície lisa ou rugosa, como essa aí, né? Então aqui, se eu zerar esse valor, quer dizer que ela é completamente lisa, ó. Ela fica igual ao espelho, ó. Tá? Agora eu vou lá na cor de novo e vou fazer aquilo que eu falei, ó. Vou baixar aqui para o escuro. Tá vendo como escurece lá, ó? Como influencia? Então talvez não deixar ele completamente branco, mas quase isso, né? Ó, sei lá. Beleza? Ó, a gente pode, por exemplo, aqui no Roughness botar um pouquinho, né, um valor mais baixo assim, ó, para criar uma diferença entre a realidade, né? Não ser exatamente isso, né? Então fica uma coisa quase que invisível, vamos dizer assim, né? Se refletir exatamente igual, parece que é uma coisa que nem existe ali. Eu acho que precisa perder um pouquinho. Tá, beleza? Esse é o primeiro material que a gente criou aqui. Vamos lá, de espelho. Vamos selecionar essa segunda esfera aqui, a do meio, né? E vamos criar um material vamos criar um material de madeira, né? Vamos lá. No Base Color,
a gente vai clicar aqui, ó. Primeiro tem que dar o nome, né? Já comecei errado. Vou duplicar, então ele criou um material com base naquele, para não mudar aquele, deixar um material ali básico, vamos dizer assim. Vou escrever aqui madeira. Beleza. Aqui no madeira, eu vou vir no base color. Base color o que é? É a cor do objeto. Se for uma imagem, ele vai trabalhar essa imagem. Então aqui a gente vai colocar, por exemplo, a textura da madeira, a imagem da madeira, vamos dizer assim. Então eu cliquei nessa bolinha aqui do lado, Image Texture, textura, e ele vai criar esse menuzinho aqui. A gente vai em Open, e aí vai escolher uma imagem de madeira. Certo? Putz, como é que eu vou fazer? A gente podia procurar no Google e colar. O que eu vou fazer? Então eu vou pensar. Acho que eu vou tentar disponibilizar aqui alguma solução aqui na descrição. Eu vou escolher madeira aqui. Olha lá. Usei o material, a imagem ali da madeira. Bom, aí para a gente melhorar esse material aqui, esse menu aqui, que é para fazer um material mais simples, como do espelho e de cor, ele começa a ficar limitado demais. Aí a gente começa a pensar em mudar de aba aqui, ó, de layout aqui em cima, para shading aqui, ó, Toon. Aqui ele vai abrir de uma forma diferente. A gente vai de novo aqui apertar o 0 para selecionar a câmera, e aqui o render para renderizar a cena, e a gente vê o que está rolando. O que acontece aqui agora? Eu seleciono o objeto, se eu for aqui na aba lateral e eu selecionar os materiais aqui, ó, a gente vai encontrar de novo lá o material perfeito como estava. E aqui embaixo agora a gente vai encontrar esse material que a gente estava criando, nesse formato aqui, ó, que eles chamam de nó. Cara, isso aqui às vezes acho que no começo me assustou um pouquinho, mas depois de usar um pouquinho eu já vi que, pô, é bem mais interessante. E beleza. Aqui eu tenho, deixa eu explicar rapidinho. Aqui eu tenho o Principal BSD, que era isso aqui, ó, o tipo de material. Ele tá ligado aqui, ó, certo? Ó, aqui tem as opções de metálico, especular, tudo aquilo que a gente vê aqui embaixo, né? Porque ele é desse Principal BSD. Aqui ele está organizado por botãozinho, e aqui ele começa a criar a asinha, né? No Base Color, que é a cor que a gente tinha, a gente acabou aplicando aqui uma imagem, certo? Nesse aqui, ó, vou selecionar outro. Ele está aqui, Base Color e uma cor. Se eu mudar ele, a cor muda. Eu vou selecionar o material da madeira, que ele já mostra que no Base Color está ligado aqui uma imagem. Beleza? Para a gente criar aqui uma textura nessa madeira, a gente vai colocar uma imagem no Base Color e aqui no Bump, aqui embaixo, ó, no Normal, desculpa, a gente vai colocar uma imagem para criar uma irregularidade, assim, uma superfície mais parecida com a madeira, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa imagem aqui que eu usei para o Base Color, vou jogar ela mais para cá. Ó. Lembra que eu falei que o Shift A ele serve para criar as coisas tanto lá na modelagem quanto a gente usa em outras vezes. Aqui também, se eu apertar o Shift A, eu posso criar as coisas aqui, ó. E aqui, para o Normal, quando eu tiro de uma imagem assim, o Shift A, eu venho aqui em Vector, Bump, coloco aqui, e aí, para ligar esse aqui nesse Bump, eu vou usar o Shift A de novo, e converter, porque eu preciso converter aquela imagem colorida, aqui, ó, numa imagem preto e branco. Então eu vou pedir aqui, ó, RGB para Black and White, beleza? Pum. Isso é uma coisa que no começo vai ter que decorar, abrir o vídeo, olhar como é que ele montou. Ó, ele botou um bump, Shift A, ele escolheu aqui o bump no Vector, e a conversão do colorido para o preto e branco, ele usou no Shift A e no Convert aqui, ó. Pum. Então eu vou selecionar aqui esse amarelinho aqui, vou clicar, arrastar e levar até esse outro amarelinho. Tá vendo que os amarelinhos se ligam? Os cinzas se ligam também, ó. A gente vai jogar isso aqui no Age, que é a altura. Então o que ele vai pegar aí? Que informação que ele vai pegar?
Ele vai pegar essa imagem, tá vendo que a gente tem uma parte mais escura e mais clara. Ele vai transformar essa informação em preto e branco, vai ficar o mais escuro aqui vai ficar um cinza escuro e o mais claro vai ficar quase branco, tá? Ele vai transformar essa informação nisso, isso aqui, e vai jogar no bump. O bump, o que ele faz? Ele entende que a tua superfície, o que é escuro está mais embaixo e o que é mais claro está em cima. Quando a luz bate ali, ele gera uma sombra baseado nisso. Ele cria um relevo no teu material, né? Então, depois de eu ligar isso, transformar essa informação em preto e branco, ligar no bump, eu vou selecionar esse normal aqui e ligar lá no outro normal. Pum. Olha lá. Tá vendo? Ah, ficou muito forte. Aqui tem a strength, que é força. Ó. Clicou. 0.2, por exemplo. Ó, já ficou legal. Beleza? Então a gente consegue... Ó, eu vou aqui no meu caso selecionar outra coisa que... Ó, pronto. Então ficou um material já bem legal, né, cara? Tá. E esse último material, a gente pode criar um material que emite luz, tá? Nesse caso, como é que a gente vai fazer? Ó, eu selecionei ele. Aqui, ó, a gente tem esse Principal VSDF, né? Eu vou fazer aqui, ó, Shift A em Shader aqui, ó. Shader é tipo de superfície. Eu não sei se a tradução literal é essa, mas é isso. Shader. Aí eu venho aqui em Emission, que é para emitir, que emite, tá? Pum. Colocou aqui. Eu vou colocar essa cor aqui lá. Como é que dá para copiar a cor? Clica aqui, vem aqui, ó. Aí eu podia usar esse grampinho lá, né? Mas, ó, tu vem aqui, ó, no EXE, copia. Quando tu clica, ele já seleciona tudo, tá? Clicou a primeira vez, seleciona tudo. Dá um Ctrl C, vai lá no outro, clica aqui, vem aqui, seleciona tudo, Ctrl V. Pum. Assim tu consegue, tá? E eu vou pegar esse verdinho e ligar no lugar desse que tava ali, ó. Tum. Ó, eu posso aumentar aqui, por exemplo, a intensidade. Pum. Ó, é uma luz, ó. Posso mudar a cor, ó. Lembra que para mudar a cor, qual que eu vou mudar? O H, que é o Hui, ó, que ele vai variando, ó. Loucura, né? Que tal? Hã? Capricha, quero ver vocês fazerem isso aqui, ó. Esse é o desafio. Tá? E por último, eu vou apertar F2 aqui, ó, para ele renderizar. Fazer a capinha do vídeo. Tchau.